A gente precisa aprender a integrar a dor que a gente traz, o sofrimento, a sensação de abandono, de tristeza que a gente traz da relação com os nossos pais, que muitas vezes não está no nível consciente, né? É quando a gente é muito pequeno e tudo, mas que vem da infância, vem da adolescência, e não deixar essa dor destruir ou afetar os relacionamentos atuais, né? Que são com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com a nossa esposa, porque isso se aplica a todas as pessoas, mas principalmente aos gays. Porque a gente tem essa noção de abandono, né? De sofrimento, de opressão desde a mais tenra idade, né? A gente é oprimido, a gente tem os nossos desejos suprimidos, a gente tem que se esconder, a gente não pode manifestar desejo pelo mesmo sexo desde criança, adolescente, a gente não pode, a gente tem que... Então isso tem um preço, a gente cresce moldado para não sofrer preconceito, para não sofrer violência verbal e principalmente física, né? Para você não apanhar no colégio, não sofrer bullying, não ser humilhado. Então isso traz um sofrimento. Então existe a questão dos pais, seriam dois amores na vida, né? Da família que você traz, que é o seu pai e sua mãe, que é a família mais direta, irmãos, avós também, mas pai e mãe, e o amor que você constrói, que é a sua família, né? Com seu cônjuge, com seu marido, com a pessoa que vai ficar o resto da sua vida com você, que você vai dividir a vida, né? Alguém para dividir os sonhos. Então, assim, eu quero falar desse filme que não estreou ainda, vai estrear nos Estados Unidos dia 22 de dezembro e no Brasil só vai chegar em fevereiro, mas vai vir para o Brasil. All of Us Strangers. Passou em alguns festivais no fim de 2023, agora o Festival do Rio, Mostra de São Paulo, acredito, e tudo provocou né? Eu vou falar do filme aqui, eu acho importante, e a gente trabalhar essa questão da dor, né? Da dor. É um filme que não vai deixar você ileso. Com certeza, quando você assistir, você vai sair transformado do filme, porque ele vai te provocar uma catarse. Com certeza você vai chorar, né? O filme é gay, os personagens são gays, o ator principal é gay na vida real, que é o Andrew Scott, e o diretor e roteirista, que é o Andrew Hay, também é gay, e ele fez Weekend, que é um filme muito famoso, gay, e ele fez Looking, que é uma série da HBO que eu adoro, teve 2 temporadas, e um filme para terminar, toda passada em São Francisco e tal. E eu tenho que falar de All of Us Strangers, eu tenho que falar desse filme, e eu tenho que explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o filme. Não se preocupe que por tudo que eu falar não vai tirar o seu prazer de ver o filme, porque por mais que eu conte a história, eu tenho que fazer você ficar interessado, porque a experiência sensorial, a experiência emocional que você vai ter assistindo as 2 horas de filme não se compara ao meu vídeo. Eu vou falar muito pouco, é uma coisa eu falar, outra coisa você ver, entendeu? Assim, o filme, os poucos reviews que já existem, porque já estreou na Europa, né, o filme em inglês, falam como ele é devastador emocionalmente porque mexe com coisas lá de trás e que a gente precisa encarar. Se você quer ter um amor na sua vida, um amor real, alguém que te ame de verdade, você consiga estar preparado para receber isso e também dar o mesmo amor real de volta, a gente tem que falar desses temas, a gente tem que entrar nessas questões, né? E eu vou colocar esse vídeo junto com a parte de pegação, vou botar esse como a 4ª parte do tema de pegação, porque tem a ver sim. Muitos de nós gays, existem sim diversas razões para pegação, para o fetiche, para o sexo anônimo, mas uma delas muito grande e muito inconsciente é esse medo do amor. Você está apavorado, você tem medo, você tem pavor de se entregar a alguém e ser abandonado e sofrer como você sofreu na infância e adolescência e muitas vezes você não lembra, por questão de pai e mãe. Cotidianamente, por meses, por décadas, você veio sofrendo isso. E você não vai lembrar de tudo de forma consciente, dia após dia, mas fica no seu subconsciente. Você tem uma defesa de que você não quer amar alguém, você não quer se entregar, você não quer entregar o seu coração com medo de sofrer. Você joga lá na frente, eu vou sofrer, vai dar errado, eu vou ser abandonado, então é melhor eu evitar, não começar.
então eu vou ficar só na putaria, vou ficar só no sexo anônimo, vou ficar só no sexo, né, você pega, transa e tal. E o filme fala disso, o filme não foge dessas questões. A história do filme começa, é um cara gay que conhece o outro e transa e acabou. É isso, eles moram no mesmo prédio, são vizinhos, um vê o outro olhando para ele, né, um tá na rua, o outro tá na janela, eles se veem, se pegam, transam e tal. Só que é uma faísca de amor ali. Há um início de um interesse e tal que vai dar errado. Vai dar errado. Como milhares de histórias vão dar errado. Por quê? Porque um dos dois ou os dois tem medo. Tem medo, tem pavor de mostrar vulnerabilidade, de abrir o coração para o outro, de se entregar, de dar aquele passo e tal. Né? Então vai dar errado. E aí é que tem a mágica do filme, né? Que pega um subterfúgio, pega uma espécie de uma fantasia para mergulhar nesse passado e entender essas razões que fazem hoje tá dando errado. O Andrew Scott, o personagem que chama Adam, né? O casal é Adam e Henry. O Harry, acho que é Harry. É Harry. O casal, eles têm uma conversa e tudo, não sei o quê, e o Harry pega uma foto dos pais do Adam quando ele é criança. Ele está no meio ali com uma cara toda emburrada e tudo, uma foto de Natal. E o Harry pergunta, são seus pais? Aí o Adam fala, sim, eles morreram pouco antes de eu fazer 12 anos. Ou seja, o cara perdeu os pais, ele cresceu sem os pais. E o pouco que ele tinha era uma coisa de não acolhimento. Quantos de nós, quantos de vocês que estão me ouvindo, têm uma questão com pai e mãe? De abandono. Abandono em vida mesmo, não quer dizer só o abandono, meu pai foi embora, nunca mais deu as caras, eu fui criado pela minha mãe, não é só isso, mas abandono em vida mesmo. Você tem o seu pai que mora com você, mas ele ignora você, ele não te dá apoio, ele não te acolhe, você se sente sozinho, uma criança e um adolescente sozinho. Quantos de nós não tem essa... E isso se aplica, o filme é gay, os personagens são gays, o diretor é gay, mas é uma história universal, ele mesmo fala isso. Eu vou botar um trechinho de 1 minuto e meio, curto, de um Filaturete, né, falando e tudo, um pouco sobre o filme de divulgação, para mostrar para vocês. Então, assim, a meta da história, o que acontece na história, é que o Adam, ele é escritor, ele é roteirista. Muita coisa que o Andrew Hay faz é autobiográfica, né? Então, assim, ele que é o diretor e roteirista do filme, ele fala de um cara que é escritor e está escrevendo sobre os pais dele, está enfrentando essa questão, e ele resolve voltar para casa onde ele cresceu com os pais, antes dos pais morrerem, antes dele ter 12 anos, para rever essas memórias. E a casa no filme, que você vai ver quando você assistir o filme, porque você vai, né? É a casa onde o diretor cresceu. É a casa real onde o Andrew Hay cresceu, né? E aí ele volta para lá, na história do filme, o escritor volta para lá, o Adam, e assim, por uma mística do universo para fazer as coisas funcionarem, ele reencontra os pais, que estão com a mesma cara e a mesma fisionomia, a mesma idade que tinham quando ele era, antes dele morrer, antes dos pais morrerem, antes dele crescer, quando ele tinha 12 anos ali. Só que ele agora é um adulto. Então você volta para o seu quarto de criança, você volta para conviver com seu pai e com a sua mãe, como se você fosse um adulto, sei lá, de 40 anos. Isso vai pegar muito a minha geração, né? Porque o trailer, que eu também vou botar aqui no fim desse vídeo, mexe... Porra, vocês vão ver, tem uma música do Pet Shop Boys, Always on My Mind, né? Que fala muito dessa dor. A letra, né? Talvez eu não tenha te tratado... maybe I didn't treat you quite as good as I should. Talvez eu não tenha te tratado tão bem quanto eu deveria. Então, assim, a letra da música encaixa muito nessa questão do pai e mãe, e você revê, né? Então, o filme é um reencontro de um homem adulto gay com os pais que já morreram, com a mesma fisionomia de quando ele tinha 12 anos. E ele, com a mentalidade que ele tem hoje, a maturidade que ele tem hoje, ele explica para os pais que ele é gay, ele conta toda a questão e tudo, e tem conversas muito intensas com o pai e com a mãe. E são super intensas as conversas, são super... Você vê, eu vou colocar... O Filaturete inteiro tem 3 minutos. Eu vou colocar para vocês 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio no máximo, né? E tem um trecho de uma cena do diálogo com o pai e um trecho só de uma cena do diálogo com a mãe.
Só isso já me emociona a beça e eu tenho certeza que vai emocionar vocês a beça, principalmente quando nós, né, formos ver o filme, quando o filme estrear. No diálogo com o pai, que está em inglês, eu vou botar aqui para vocês, né, não tem tradução, não tem legenda, o pai pede desculpas, me desculpe por não ter entrado no seu quarto e te acolhido enquanto você chorava. E aí ele no sofá, sentado, adulto, né, ele fala, não pai, tudo bem, já faz tanto tempo isso, e ele começa a chorar. Você vê que é um choro até do ator, né, não é um personagem, você vê que é um choro do homem gay mesmo, que é o Andrew Scott, né, você vê que, você vai ver esse trecho que eu tô te falando, então assim, é profundamente intenso. E logo depois o pai fala, eu posso te dar um abraço agora? Aí eles, o adulto, o pai, né, o Adam levanta do sofá, abraça o pai, e aí a imagem muda para como o abraço com uma criança, como se ele fosse criança, de novo, afinal, sendo abraçado pelo pai, né? E tem um diálogo com a mãe também, que é muito intenso, porque assim ele se dá conta, o Adam se dá conta nesse encontro com os pais e tudo, de que ele não vai conseguir ter um relacionamento com o Harry na vida atual, né, na época, na idade que ele tem, onde ele está morando hoje, porque ele tem esses traumas de abandono, e de solidão e de devastação emocional que vem da época dos pais. Então, assim, ele meio que está fechando essas feridas, curando essas dores para conseguir, né? E aí o trechinho do diálogo com a mãe, que os dois estão chorando, a mãe fala isso, me promete que você vai tentar com esse Harry, que você vai tentar ter um relacionamento com ele, para vocês fazerem um ao outro felizes, né? Então assim, promise me you're gonna try with this Harry boy, né? Prometa que você vai amá-lo, né? Que vocês vão fazer um ao outro um pouco felizes, porque os dois vivem uma vida solitária. Os dois, como a maioria dos homens gays, a maioria das pessoas gays, né? Vivem uma vida solitária, uma vida, né? E assim, e aí o Andrew Hay fala que isso é uma história universal, que pode... A minha mãe, que era uma mulher hétero, tinha questões com a minha avó, que era a mãe dela, de abandono, de tristeza, que a minha mãe nunca conseguiu superar. Então o filme tem um apelo mundial, tem um apelo universal, mas pega muito pra nós porque fala de uma história gay, né? É um personagem gay, um ator gay na vida real, um diretor e roteirista gay que fala muito da nossa existência, né? E aí, ao que tudo indica, eu imagino, o Adam sai dessa experiência transformado e ele consegue ter um início de vida amorosa com Harry, porque no finalzinho desse trecho que eu vou colocar, e eu acho que está no trailer também, ele fala pro cara, eu tinha muito medo de deixar você entrar na minha vida, de deixar você entrar no meu coração. I was too scared to let you in. Porque ele fala, eu tinha medo de sofrer, né? E aí o Harry, sabe, e os dois são bem opostos, né? O Harry, ele aparece isso, o Harry fala, eu me vejo com você, e mostra a cena, né? Eu me vejo com você numa sexta-feira à noite, vendo besteira na televisão, comendo besteira em casa, e mostra um deitado no colo do outro comendo pizza. Então um é caseiro, né? E o outro é saideiro. O Adam fala, eu quero ir pra boate, eu quero sair, e mostra eles na boate. E aí você vê que não importa eles estarem no meio da boate gay, cheia de milhares de pessoas, né, e tudo, não importa, porque é a maneira sensível do Andrew Hay filmar, né? Tem esse take aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Os dois na boate, a energia entre os dois, o amor entre os dois está tão coeso, tão dando certo, tão conectado, que tem uma luz no meio deles, né? É a maneira que o Andrew Hay filmou para demonstrar isso. A boate não existe em volta deles, tem uma luz, um facho de luz entre o Adam e o Harry, que é o brilho do amor deles, entendeu? Que agora vai se concretizar, porque o Adam, junto com o Harry, né? O Adam nessa viagem dele ao passado, encontrando com os pais, e o Harry, né, junto com ele, que também chora, também se emociona, os dois conseguem ter consciência dessas feridas, dessas dores, e conseguem se entregar um para o outro e ter um relacionamento coeso, feliz e tudo amoroso, né? Porque é isso que a gente quer, na verdade, né? Eu acho, sim, concordo, né? Como eu falei, eu não sou o dono da verdade. Esse é o quarto vídeo que eu vou inserir na parte de pegação, de tema de pegação e tudo. Existem diversas questões para a pessoa fazer sexo anônimo, pegação e tudo, mas eu acho que grande parte
uma parte monstruosa é esse medo do envolvimento. E quanto mais pegação e putaria você faz, mais é um ato de desespero por amor, sabe? É uma coisa assim, você fica botando mais e mais e mais como se fosse uma droga, uma bebida, um cigarro, uma cocaína, tudo, você bota mais e mais e mais e mais, porque você precisa tapar, é isso, eu vou dar essa metáfora, você procura tapar fisicamente, né, com sexo, um buraco, né, que não é físico, você procura fisicamente, dependendo se você é ativo ou passivo, você procura fazer para tapar um buraco, literalmente, físico, que não é físico. O buraco é emocional, o buraco está no seu coração, no seu cérebro, no seu sofrimento. Né? Você não vai tapar esse buraco com sexo, por mais sexo que tenha, por mais sexo diferente que tenha, todos os dias na sua vida, com 10 parceiros por dia, não vai curar esse buraco emocional, porque esse buraco não é físico, ele é emocional. Então o filme fala disso, o filme tem um efeito... Né? Então eu vou colocar para vocês aqui esse trechinho de 1 minuto e meio, né? Que mostra um trechinho da cena do pai, um trechinho da cena da mãe em inglês, mas eles falam isso que eu já traduzi aqui para vocês, um trechinho o diretor falando, né? Que é uma coisa universal, a atriz, que é a Claire Foy, e o ator que faz o pai, o Jamie Bell, né? Que fez o Billy Elliot. E ela fala, os pais, eles são daquela época, dos anos 80 e tudo, então eles têm aquela cabeça, né? Então eles têm aquela mentalidade lá. Então por isso que as conversas são tão... Porque é o Adam com a idade que ele tem hoje, conversando com os pais com a idade, né? Com a cabeça que os pais tinham quando morreram. Então assim, calcado na década lá dos anos 80. Todos os preconceitos que os pais tinham. Ele conta pra mãe que é gay, a mãe fica surpresa, não imaginava, tudo. Tem todo esse trabalho, né? Então eu queria muito, muito... que vocês pensassem sobre isso e assim, qual de nós não tem problema com o pai ou com a mãe? Eu tive diretamente com meu pai e com a minha mãe, com os dois, mais com a minha mãe, porque assim, meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha acho que 19 anos, e ele era alcoólatra, ele tinha transtorno bipolar, psicose maníaco-depressiva, ele foi internado em clínicas psiquiátricas muito tempo, então assim, havia essa questão do pai ausente. E a mãe dominadora, né? A mãe narcisista, a mãe devoradora em cima de mim, né? Então assim, eu tenho essas questões com pai e mãe também. Eu sei, por exemplo, tem amigo meu que perdeu a mãe muito cedo e que tinha um pai ausente em vida. O pai morava com ele, mas o pai o abandonava. O pai, entendeu? Então assim, quantos de nós não temos essas questões com pai e mãe em uma ou outra gradação, né? Uma ou outra variável, né? Qual de nós não tem isso? E ouso dizer que praticamente todas as pessoas gays têm essa questão, né? Por isso que eu falei no fim do vídeo, porque a gente cresce sufocado, a gente cresce de uma certa forma humilhado, o nosso modus operandi de ser no mundo, a nossa forma de lidar com o mundo, ela é rechaçada desde a mais tenra idade. Então você aprende a se proteger, a se fechar. Não à toa muitas pessoas gays buscam sexo também porque são extremamente fechadas, não conseguem falar de sentimento, não conseguem se abrir, não conseguem, né? Então assim, eu vou colocar aqui esse 1 minuto e meio do Fiatureste e depois o trailer que eu achei com legenda em português, né? Fala desses trechos todos que eu falei, a luz entre eles na boate, que é linda a imagem, o Adam falando, I was too scared to let you in, eu estava muito amedrontado, com muito medo de deixar você entrar na minha vida, porque é o medo de sofrer, né? A minha amiga Catarina tinha me mandado um videozinho, que depois eu vou achar para mostrar para vocês, que era um podcast nos Estados Unidos e tudo, de uma moça falando que muito dessas questões emocionais de relacionamento tem a ver com esse fato de que a pessoa com baixa autoestima cresce com uma baixa autoestima, se sentindo um merda, se sentindo desvalorizado, ela está acostumada na psique dela a ser maltratada, a ser escrotizada, a ser traída, a ser, sabe, a ser abandonada, sabe? Você está num namoro, mas você é abandonado, você é traído na sua cara, você é humilhado, brigam com você, gritam com você, maltratam você. Muita gente está acostumado com isso e acha que esse é um modo de ser da vida, porque é isso que você traz da sua infância e adolescência, você, né? E aí quando você encontra o amor de verdade, você tem medo e não sabe o que fazer, você foge, porque você fica amedrontado. E é isso que fala o
personagem no filme, é isso que fala o roteiro, e todo esse mergulho, esse encontro mítico com seus pais, né, e tudo, busca isso, você mexer nessas dores e curar essas feridas na medida do possível, para você não deixar, como eu falei no início do vídeo, o diretor fala, você aprender a pegar essa dor, trabalhar essa dor e não deixar essa dor influenciar o seu relacionamento de hoje, né? Porque senão você vai ser sempre um solitário, você nunca vai ter alguém, né? Um relacionamento, um namoro, um casamento, uma vida feliz a dois, você vai ser sempre uma pessoa solitária. E eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo dizer isso, e tem muitos de vocês que acham isso. Eu vou ser sempre solitário. Já aceitei, a minha vida é isso, eu vou estar sempre sozinho. Porque a vida é isso, ninguém quer nada, o mundo gay é uma merda. Teve um cara que escreveu isso, o mundo gay é uma desgraça, ninguém quer nada. Mas não é o mundo gay que é uma desgraça, é porque a gente vem com muitos traumas por crescer no mundo, né? Principalmente nos anos 80 e 90, hoje as coisas estão mudando. A geração que é adolescente hoje vai escrever um novo futuro gay, né? Porque hoje já tem um acolhimento, hoje já tem família, já tem podcast, já tem canal do YouTube falando de assuntos gays. Mas assim, quem cresceu nos anos 70, antes, 50, 60, 70, 80, como eu, 90, tem esse sufocamento e tudo, e essa sensação de... Passou pela epidemia da AIDS, pandemia da AIDS, né? Passou por tudo aquilo, não se sabia como a AIDS era transmitida, era uma histeria, chamavam de câncer gay. Tudo isso sufocava a gente, humilhava a gente, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de pensar, o nosso desejo íntimo, sabe? A nossa vontade, a coisa... Eu sempre falo com amigos meus héteros que a coisa mais simples que os casais héteros fazem na rua, a gente tem que pensar se pode fazer, que é segurar a mão, dar a mão, entendeu? O cara que eu amo, e que ele sabe que eu amo, ele não conseguia dar a mão para mim no shopping, porque ele ficava... Porque a gente vai tomar coió, ele ficava se sentindo envergonhado, entendeu? Então, assim, a coisa mais básica, a gente não conseguir dar a mão um pro outro. Não estou falando de se agarrar, montar em cima do outro, beijar, não. Estou falando dar a mão, andar de mão dada. Ele não conseguia andar de mão dada comigo. E eu sei que ele tem muitos traumas, como eu tenho, como todos nós temos. Ouso dizer que todos nós temos, em maior ou menor escala. Você não tem? Então, assim, o filme veja o filme, eu tenho certeza que depois disso tudo, se você chegou até o final, obrigado por ter me ouvido até aqui, né? 23 minutos de vídeo, mas eu tenho certeza que o filme vai ser muito emocional para todos que assistirem. Até o Andrew Scott falou que ele participou de uma premiere em Londres e tudo, com um grupo de 500 pessoas assistindo, e ele falou audibly weeping, ele conseguia audivelmente ouvir as pessoas chorando no filme. Né? E o próprio diretor falou que assim, a cena, depois você vai me dizer, depois que você assistir, quando estrear, acho que é 24 ou 29 de fevereiro de 2024, que vai estrear no Brasil. Todos Nós Desconhecidos, o nome que vai ter, né? O diretor fala que o que ressona muito, que tem ressonância muito com os homens gays, é a cena com o pai, né? No meu caso, teve muita ressonância a cena com os dois, porque assim, eu tive um abandono dos dois, né? Abandono do meu pai porque ele era doente, não era presente, tudo por circunstâncias lá dele, e porque minha mãe tinha as questões de doença causadas pelo meu pai e ela não conseguiu. É difícil um pai ou mãe ser pai e mãe de um filho gay, eles não sabem como fazer, né? Mesmo que não reprimam você, e a maioria reprime, a avó, o tio. Pô, eu tive uma professora no colégio, acho que na 8ª série, eu nunca vou esquecer, ela não deve estar mais viva hoje, era uma idosa chamada Leda, que assim, ela não queria... Sabe quando aluno faz arte, tipo, sei lá, cola um chiclete no quadro negro e tipo, um fica rindo pro outro, tipo, fiz arte, não sei o quê? Ela proibia um garoto de rir pro outro na sala. Ela falava que isso era estranho, isso era gay. Não podia rir pro outro. Imagina isso na 8ª série. Você sentar na sua carteira, o outro sentar na outra, você não podia olhar pro outro e rir. Ela achava isso gay, entendeu? Então, assim, imagina esse nível de repressão, esse nível de sufocamento que a gente tem, né? Não à toa, muitos de nós explodem, como eu falei no outro vídeo, né? Que até o André Luiz comentou que ele achou que eu fui bem certeiro. Não à toa, homens gays ou pessoas gays em geral explodem quando crescem como adulto, ou para o sexo, ou para as drogas, ou para bebida, ou para o contrário, né? Como eu falei, o cara que quer ser fisiculturista, fortão, não sei o quê, porque eu não vou sofrer mais bullying de ninguém. Ninguém vai se meter com um cara grandão, fortão, ninguém vai se meter comigo. Ou o cara que quer
ter dinheiro, trabalhar para ser rico e ser respeitado porque é rico. Não me respeita porque eu sou gay, me respeita porque eu sou rico, porque eu tenho dinheiro. Então, assim, a gente vai trabalhar essas questões de diferentes maneiras, né? Mas eu acho que tudo remete a isso, ao passado e à criação, ao sofrimento que a gente teve, à repressão. Às vezes a gente apanhava. Alguns de vocês aí já apanharam por demonstrar sinais gays, como aquele escroto falou que tem que bater para... Entendeu? Tem que dar porrada, sabe? Não vou nem falar no nome desse inominável, mas assim, então a gente traz essa dor, a gente traz esse sofrimento arraigado lá e que muitas vezes não está no consciente, você não vai lembrar. Você não vai lembrar no dia tal aconteceu isso, no ano tal. Não, às vezes está soterrado na sua cabeça. Eu já falei aqui, quando eu dei exemplo de vídeos da minha mãe, que é uma mulher hétero, não tem nada a ver com gay na história, mas assim, ela tinha soterrado no subconsciente dela coisas dolorosas que a minha avó, mãe dela, tinha feito com ela quando ela era uma menina, de 12 anos também. Né, de 11, 12 anos. Ela tinha soterrado, que ela só foi lembrar no fim da vida fazendo terapia. Por isso que ela não quis mais fazer. É muito doloroso eu fazer. Eu não quero lembrar disso. Está me fazendo mal. Tá me causando dor, porque a terapia é isso, é mexer para resolver. Que é a mesma coisa. A ideia do filme é você voltar ao passado, rever essas dores, trabalhar essas dores. No caso ali, os pais estão vivos, então você pode debater com eles e você superar isso e ter uma vida feliz, completa, amorosa, comprometida com alguém que você ama e que ama você de volta. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Todos nós queremos. Eu acho que o ser humano quer isso. Ele quer resolver as questões dele do passado para ter um relacionamento amoroso, feliz, saudável nessa vida. Né? Eu acho que o ser humano existe para isso, né? Porque a gente aprende muito num relacionamento. Não quer dizer que vai ser um mar de rosas para sempre, né? Mas assim, você cresce com o outro, você cresce nessa intimidade. Você e o outro, quando eu fiz a sinastria né, você compara dois mapas astrais de nascimento na astrologia, né? Você pega o mapa da pessoa, pega o seu, compara. A Ana, que fez o meu mapa e do cara que eu amo, né? Ela falou isso, a leitura é feita assim, é o seu mapa com o dele que vira um terceiro mapa, porque eu sou um, ele é ele, mas nós dois juntos somos nós somos nós dois juntos, somos uma coisa só, vira um terceiro. Então eu acho que todos nós queremos isso. Você não acha? Veja aqui esses trechinhos que eu vou colocar, veja o trailer, desculpe por esse vídeo muito longo, de novo, né? Mas é o meu estilo de falar, porque eu não quero interromper o pensamento. Me fala aqui o que você achou do que eu falei, me fala aqui o que você achou desses trechinhos e do trailer do filme, e se você vai querer ver. Yeah, are you ready? I'm gonna press it. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Here you go. Merry Christmas. Merry Christmas. The story is about Adam. He lives in an apartment block in London. He's kind of locked himself away from the world. He has stopped living in any kind of productive way. And one night, he meets Harry. I saw you looking at me from the street. I've seen you a bunch of times coming and going with your head down. Adam and Harry, I think their kind of loneliness mirrors each other. They both feel very isolated. To see Mum and Dad. They died just before I was 12. I can't even begin to imagine how lonely he must have been. Adam decides to go back to his childhood home and he comes across his parents. And he sees them as they looked when they died, so they are now younger than he is. Hi. Hi. I love that idea of basically meeting your parents again. Our boys back home? Is this real? Does it feel real? Yeah. There you go then. Everybody can relate to that idea of wanting to go back and to redefine what your relationship with your parents was. It's about two different forms of love, sort of familial love and then kind of romantic adult love, and how those two things affect each other. Have you got a girlfriend? I'm gay. I must admit, I'm a bit surprised. Not really sure what I feel about it. His parents weren't angels. They were real people who, if they were living now, would be much older and have certain values and certain beliefs. So they have to sort of evolve as the film evolves. Sorry, I never came in your room when you were crying. Oh, really? It's okay. Dad, I get it. It was so long. It was so long ago.
In many ways, the film is about how you integrate pain into your life. You have to find a way to move on and not let it ruin other relationships. Thinking about you all week today. I was thinking about watching crappy TV with you on a Friday night. Eating takeaway on your sofa. I want to go out, you and me, together into the world. It's such a lovely concept, and having the opportunity to get to correct the mistakes that you might have made. Can I hug you now? You're right, son. While it is personal, I think the story is entirely universal. You promise me that you're going to try with this Harry boy. Hope you make each other a bit happier. The story's incredibly moving. I'm just every day struck by how heartbreaking and beautiful a story it is. I was too scared to let you in. But I'm here with you. Hello. Hi. Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. Is your mum and dad? Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment. How's it going? Strangely. Hi. Hi. Is this real? Does it feel real? Our boys back home? Our son. Look at you. You were just a boy. And now you're not. It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. I've always felt like a stranger in my own family. Maybe I didn't love you You're always scared of something. quite as often as I could. Always running away. Do you remember? Little things I should have said and done. Sorry I never came in your room when you were crying. I never took the time. It's funny, it doesn't take much You were always on my mind. to make you feel the way you felt. Back there again. You think you'd like to be in love with him? I'd always fall in love. This is a new feeling. You and me together into the world.